Oi, Elan, como vai? Tudo bem? Olá, como vai? Tô muito bem aqui, tô aqui num solzinho. Finalmente tá fazendo calor aqui no Rio. Tava frio aí esses últimos dias, agora finalmente saiu um solzinho aqui. Cara, aqui em Campinas continua fazendo frio. Não vejo a hora de chegar o calor. Eu gosto muito de nadar. Oi, Elan, me fala uma coisa. Como é o nome do seu canal, cara? Ah, o meu canal é o Filosofia Acadêmica. É esse o nome do meu canal. Aliás, Filoso- qual o motivo do nome do teu canal, né? Linha de divisa? Cara, o Tem pessoal costuma uma fazer explicação? o pessoal costuma me fazer três perguntas, curiosos. Você já fez a primeira logo no início. É o seguinte, eu sou, por formação, engenheiro civil. Engenheiro civil fiz na PUC Campinas. E Sim. linha de divisa em obras é a linha que separa a tua construção, a obra que você está fazendo da obra do vizinho. Quando eu falo linha de divisa, como o nome do meu canal, tem lá, se você observar, tem lá escrito embaixo, conversando com quem ousa pensar além dos limites. A intenção Ah, é sim. juntar o meu conceito da engenharia de linha de divisa com quem pesquisa e busca ou chegar próximo de limites ou ultrapassar limites. Esse é o motivo do nome, tá bom? Ah, Ó, legal, legal. legal. Eu vou indicar o seu canal, como eu estou indicando de alguns outros aí, que pesquisam, que conversam, dialogam com a academia, aqui em cima. Então, você que está assistindo, não deixe de seguir o canal do Elan, tá bom? Tá bom? Obrigado, obrigado. Ok. Elan, me fala uma coisa, cara. É, Você falou que começou a fazer a graduação na Universidade Estadual e depois você mudou para a PUC. Qual foi o Sim, sim. curso? Qual o curso que você estava fazendo e por que você mudou? Conta aí para o pessoal que está assistindo. Ah, então, eu entrei na UERJ, né, que é a Estadual do Rio, no início de 2016, ali, bem no iniciozinho. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, né, fui logo para a UERJ. Passei na prova da UERJ e tal, fui para a UERJ. Só que logo que eu iniciou ali o semestre, é, ó, teve uma greve, né, teve uma puta greve na UERJ, ficou 6 meses sem aula, uma coisa assim. Então, eu basicamente ia para a UERJ basicamente só para grupo de estudos, né, para essas atividades extracurriculares, porque a aula mesmo não estava tendo. Aí nesse meio tempo, né, eu pegava uma estrada aqui no Rio, né, que sobe uma ladeira e passa por umas favelas e tal. E ali tinha muito tiroteio, né? Então era comum ali, eu tá voltando da UERJ, tá tendo tiroteio, todo mundo no ônibus que quer baixar, tá voltando da favela, ter tiroteio, tem que baixar. Então, às vezes, tinha gente ali que, tipo, a pessoa passava tanto por ali que ela ficava de fone, nem ligava, nem se abaixava, já estava acostumada já com o tiro. Mas normalmente era um pouco desesperador, assim. Era curioso, assim, quando tinha uma pessoa nova no Rio, né? Pessoas que chegou no Rio agora, as pessoas ficavam desesperadas, pensando que iam morrer, que ia acontecer alguma coisa. Em geral, não acontecia nada, mas, bem, tinha esse estresse, né? Sempre passava pela ladeira ali e tem um tiroteio. Mas aí, bem, eu comecei a pensar, né? Meu Deus, vou ficar 4 anos andando aqui, vou subir nessa ladeira descendo, uma hora vou morrer, sei lá, né? Vai acontecer alguma coisa, né? Então, eu tentei ver se dava para ir para outra universidade, né? Tinha a UFRJ, né? Também aqui no Rio, tinha a UF e a PUC, né? A UF, ela ficava muito longe da minha casa, né? Na verdade, fica muito longe, porque é em outra cidade, né? Em Niterói. A UFRJ tinha também relativo problema de segurança, assim, porque o centro da cidade é super perigoso, assim, em termos sei lá, você não pode voltar tarde para casa, né? Tem uns lugares que são meio desertos, tem muito usuário de droga e tal. Enfim, é bem perigoso o centro, assim. Vocês devem ter visto uns vídeos aí na internet de pessoas sendo roubadas no centro da cidade, bem, bem triste. Mas bem, Elan, eu já dei cursos por duas universidades corporativas no centro do Rio. E sabe onde eu me hospedei, cara? Na Lapa. onde? É perigoso, né? É Eu perigoso. nunca fui pra lá, porque eu tenho medo lá, enfim. Mas, assim, do jeito que eu tô falando, parece que você sai na rua e você vai ser assaltado, né? Não é nem assim. Mas como eu ia ter que ir todo dia, uma hora alguma coisa ia acontecer. Eu tinha esse receio e tal, até porque ficava meio paranoico.
Daí eu vi que tinha abrido por acesso seletivo para a PUC, né, o ProUni 2, e aí eu percebi, né, que a PUC tinha um monte de coisas legais, assim, para pessoas mais pobres, né, tipo, você não tinha que pagar bandejão, você tinha determinados benefícios ali de doação de livros e tal, tinha uns prêmios e tal que rolavam. Então, pensei, putz, se eu for para a PUC vai ser melhor, né? Porque eu não vou ter que enfrentar esse trajeto com tiroteio. Tudo bem que eu tenho que passar pela Rocinha, né? Mas dificilmente tem alguma coisa na Rocinha. E quando tem, dá para ir por outro caminho. A UERJ eu teria que passar por ali, realmente. Então, na Gávea foi o caminho melhor para mim, né? Estudar na PUC. E foi muito legal esses 4 anos de PUC, né? Porque a PUC é uma universidade filantrópica, né? As pessoas têm talvez uma imagem de que, nossa, tem um monte de gente rica lá. De fato tem, mas tem assim, muita gente rica e muita gente muito pobre. Eu estou no lado pobre e como a PUC é uma universidade filantrópica, né? Aquela católica e tudo mais, ela ajuda financeiramente, né? Ela ajuda no bandejão, no transporte. A PUC chegou a me dar um notebook, né? Por um prêmio que eu ganhei e tal. Davam premiações em livros, né, para as melhores notas, tal. Consegui ganhar muita coisa na PUC e eu continuei lá porque eu achei que, para mim, né, que na minha condição social aqui que eu tô, é a melhor opção que eu tenho. E foi por isso, basicamente, porque eu saí da UERJ e fui para a PUC, né, por causa dessas coisas cariocas, né, que tem aqui. Mas eu não sabia que você tinha vindo para o Rio. Várias vezes. Eu tenho 63 anos, já fui várias vezes para o Rio. Elan, e quando é que surgiu a filosofia na sua vida? Quando é que você começou a se interessar pela filosofia? Tá curiosa essa pergunta. Curiosamente, acho que a filosofia surgiu para mim ali quando eu era adolescente. Eu me interessava por tema de religião, né, de debate sobre a existência de Deus. E aí eu passei a pesquisar um pouco sobre isso, né? Eu comecei pesquisando sobre religiões, eu pesquisava sobre as mitologias das religiões, eu achava isso legal. E em algum momento ali eu cheguei nos argumentos contra a favor da existência de Deus. E aí, quando eu fui para esses argumentos, eu encontrei uns debates, né? Um debate do Lenny Craig na internet, do Hitchens, tem uns caras assim super super famosos no passado. E naquela época estava bombando, né, o negócio de ateísmo e tal, e eu conheci muito a filosofia por ali, mais ou menos, né? E depois eu fui conhecendo outras áreas da filosofia, né, aos poucos. E aí, quando eu estava no final do meu ensino médio ali, eu percebi, não necessariamente que eu queria fazer filosofia, mas que eu queria ser professor, né? Eu queria ensinar. E aí eu pensei, vou ensinar a coisa que eu mais gosto de estudar, que é filosofia, né? Para juntar a fome com a vontade de comer. Então eu fiz filosofia para ensinar filosofia, né? Mas no trajeto ali do curso eu acabei gostando de pesquisar filosofia e tal, e por isso eu estou fazendo mestrado agora na PUC também. Então, provavelmente você vai, quando terminar o mestrado, doutorado, você vai fazer concursos para dar aula, então? Sim, com certeza. Dar aula é o que eu mais gosto de fazer, assim, em filosofia. A parte da pesquisa é legal, mas é muito mais legal, muito mais gratificante para mim ensinar aquilo que eu aprendi, assim. Se não tivesse essa parte, eu acho que não valeria a pena, né? Você dá aula atualmente? Não, hoje eu tô sem dar aula. Eu tô me dedicando ao mestrado, né? Tentando terminar a dissertação e tudo mais. Legal. Mas ano que vem eu pretendo começar a dar aula. Elan, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta vamos conversar. Só queria saber qual foi, não entre em detalhes ainda, só queria saber qual é o objeto da tua pesquisa no mestrado. Intuições filosóficas. Fechou. Vou chamar a vinheta, já a gente volta, tá bom? Ok, como estava conversando, proseando com o Elan, já estou considerando meu amigo, eu tenho o péssimo hábito de considerar meu amigo todo mundo que eu bato papo. Eu até falo ótimo hábito. Elan, eu até falo o seguinte, eu já estou me considerando, se você não quer ser meu amigo, o problema é seu, eu já estou gostando demais. Mas, Elan, eu queria saber, repete aí então, para a gente começar essa segunda parte, onde a gente vai entrar especificamente nas tuas pesquisas. Repete aí, qual é o objeto da sua pesquisa no mestrado que está em andamento?
Intuições, né? Eu pesquiso sobre intuições, o que é isso, que papel isso daí pode assumir, se isso daí serve para alguma coisa. Intuições, é isso que eu pesquiso. Legal. Elan, entre os filósofos, tem aqueles que consideram que a intuição tem valor epistêmico e aqueles que não consideram. Fale um pouquinho sobre isso. Tá bom. Então, na filosofia tem uma disputa, né? Uma disputa, assim, recente sobre o valor das intuições. Isso surgiu meio que porque os filósofos, né, eles consideram que você ter uma tese intuitiva é uma coisa boa. Você ter uma tese contra-intuitiva é uma coisa ruim. E os filósofos normalmente consideram também que, sei lá, putz, isso daqui, ó, essa minha tese, ela é muito intuitiva, ela é muito óbvia, parece muito óbvio, ela é a verdade disso daqui, né? Você olha para isso daqui e parece muito óbvio. E parece muito intuitivo, né? A nossa intuição nos diz que isso daqui é verdade. Então, posso dar um exemplo, por exemplo. Tem um caso que é da pergunta-teste, né? Por exemplo, tá fazendo sol lá fora, né? Aqui no Rio. E eu posso usar aí na filosofia um recurso chamado pergunta-teste. A pergunta-teste é basicamente o seguinte: poderia ser diferente? Né? Poderia não estar chovendo lá fora? Quer dizer, não estar fazendo sol lá fora? Sim, né? Sim, poderia ser diferente. Como as nossas intuições dizem que poderia ser diferente, né? Que poderia não ser o caso de estar fazendo sol lá fora, né? Que poderia ser outra coisa, poderia estar chovendo, poderia estar nublado, sei lá. Como poderia ser diferente? Esse é um fato contingente, né? Agora, por exemplo, que eu sou igual a eu mesmo, né? Que uma coisa é igual a si mesmo, né? Isso é um fato que poderia ser diferente. Eu não poderia não ser igual a mim mesmo? Bem, parece que não, né? Parece que não tem como isso não ser o caso, né? Então, a gente diz, nesse caso, que é um fato necessário, né? Então, nesse caso, né, para responder sim ou não, a gente estaria utilizando para os filósofos as nossas intuições, né? Mas aí o ponto é que os filósofos em algum momento se perguntaram, né? Legal, mas por que a gente deveria levar isso a sério, né? Intuições, né? Tem outros casos também interessantes, por exemplo, uma pessoa diz para você que matar é sempre errado, né? Aí você mostra um cenário para ela, né, em que você, sei lá, você precisa salvar uma vítima, né? Uma pessoa vai matar a outra, vai matar uma pessoa inocente, aí você vai lá e mata a pessoa para salvar ela, né? Nesse caso, o assassinato aí parece justificável, né? Eticamente, ou sei lá, numa situação em que o único jeito da pessoa voltar à vida é se você matar ela primeiro, né? Alguma coisa assim, uma situação muito absurda. Então, nesse caso, você consegue mostrar ali pela intuitividade daquela situação, né? Parece que não é errado matar naquele caso, que matar não é errado, né? Um caso menos polêmico, né? Você matar o pior exemplo possível, mas o caso menos polêmico é o da mentira, né? Parece que é errado mentir, né? Que é sempre errado mentir. Só que dá para você pensar em vários casos, né? Em que você mentiria e aquilo ali não pareceria errado. Ali pareceria um dever mentir, né? Por exemplo, se você está na época do nazismo, você está ajudando um judeu, né, a se esconder, é um dever seu mentir para o soldado alemão, né? Que você não está escondendo aquela pessoa, né? Então, nesse caso aí, nesses cenários, a gente estaria utilizando as nossas intuições também, né? A intuição é o que diria que nem sempre é errado mentir e que diria que nem sempre é errado matar. Enfim, nesse caso, aplicando as intuições à ética, né? Mas dá para a gente aplicar para todas as áreas da filosofia. Tem para epistemologia, tem para metafísica, tem para todas as áreas da filosofia da linguagem, enfim, tem inúmeros vídeos sobre isso no meu canal. Mas aí, bem, diante disso, né, diante desse passo para trás, né, intuição, para que serve, né, o que é isso, o que é isso que a gente está chamando de intuição, surgiram, os filósofos se dividiram em dois grupos, os intuicionistas, né, que os intuicionistas dizem basicamente o seguinte: intuições existem, né, elas têm valor epistêmico, né, quer dizer, elas ajudam a gente a gerar conhecimento sobre o mundo, né, elas aumentam o nosso sucesso cognitivo, digamos assim, ou elas servem de evidência, esse tipo de coisa. Tudo isso é valor cognitivo, né, valor epistêmico. Elas também são utilizadas pelos filósofos e pelas pessoas por tudo mais, né? Então, tudo isso é o que acabam defendendo ali os intuicionistas. Do outro lado, tem os céticos. E o que os céticos fazem? Eles duvidam de tudo aquilo que os intuicionistas defendem, né? Então, se um intuicionista está dizendo que a intuição legal ela pode servir como evidência, o cético vai dizer, não, mas peraí, isso é verdade? Não sei, né? Já dá um passo atrás, né? Já duvida disso, né? Então,
tem esses dois grandes grupos de filósofos aí que surgiram nos últimos 20 anos, 30 anos, assim, para debater o status aí das intuições, né, do papel que elas podem assumir, do que elas são e tal. Tem alguns que vão dizer que não existem, tem alguns que vão dizer que legal existem, mas não é importante, enfim. Mas são basicamente o motivo dessa polêmica, né, da divisão entre os filósofos é basicamente esse, né? Ok. Elan, e os psicólogos, eles acabam estudando a intuição como uma espécie de crença acrítica, mas com uma certa relevância nesse sentido. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Ok. Os psicólogos, eles estudam as intuições de um jeito um pouquinho diferente do jeito que os filósofos estudam, né? O pessoal das ciências cognitivas, eles parecem que colocam a intuição, por exemplo, como qualquer tipo de raciocínio rápido, né? Ou de baixo esforço, de baixo raciocínio, né? Você não refletiu muito sobre aquilo é intuição, né? Para eles. Então, você teria crenças, por exemplo, que você não teria muito pensado sobre elas, e aquelas crenças ali, elas seriam intuídas, né? Então, nesse sentido, os psicólogos, tal, eles pensariam as intuições. Por exemplo, tem uma ilusão, não sei se dá para ver aí, ó, tem essa ilusão de Miller-Lyer. Ok. Que dá para ver? Dá. Tá bom. Essa ilusão, basicamente, parece que essa seta aqui de cima é menor do que essa seta aqui de baixo, né? Essa linha aqui de baixo parece maior do que essa linha aqui de cima. Só que isso é uma ilusão de ótica, né? Na verdade, elas são do mesmo tamanho, são essas fitinhas aqui que faz parecer que elas são de tamanhos diferentes. E, nesse caso, a gente teria uma crença crítica, né? Uma crença acrítica de que elas são de tamanhos diferentes, isso seria resultado de uma intuição, né? Desse raciocínio rápido e tal. Mas a gente pode usar o sistema 2, né? O que eles chamam de sistema 2, que é um raciocínio mais elaborado e tal, mais fundamentado, que você, por exemplo, eu posso pegar uma régua, né? Sei lá, e medir aqui para ver certinho se elas são do mesmo tamanho, perceber que de fato elas são do mesmo tamanho, que é só uma ilusão e tal. Nesse caso, eu estaria utilizando o sistema 2, um raciocínio mais que não é intuitivo, né? Que não é intuição, né? Então, quando eu paro para pensar naquilo e Belão tem um esforço mental maior, um gasto de energia maior, não estaria utilizando as intuições, né? E um pouco da minha pesquisa é justamente pensar se o que os filósofos estão chamando de intuições e o que os cientistas estão chamando de intuições é a mesma coisa, ou se são coisas absolutamente diferentes, né? E basicamente, um lado da minha pesquisa vai para esse campo. Elan, eu estou achando a sua pesquisa muito interessante. Sob certo aspecto, essa perspectiva dos psicólogos, ela me parece inferencial, parece que ela trabalha com inferências. Ela teria um valor epistemológico? Então, essa coisa da inferência, bem, assim, normalmente a gente tem, a gente infere coisas a partir de crenças, né? Então, por exemplo, do fato de que, sei lá, da crença de que o céu é azul, eu posso inferir que, por exemplo, cores existem, né? De que cores existem, eu posso inferir que coisas existem, né? Então, tem uma cadeia inferencial aí, né, de inferências, né, entre umas crenças e as inferências que eu vou trazendo delas. Só que existe algum momento em que você simplesmente está observando o céu azul, né? Você está obtendo aquilo de maneira não inferencial, você não está pegando aquilo de alguma crença, né? Aquilo não está sendo inferido de alguma crença anterior, né? Você não sabe que o céu é azul porque, por exemplo, o teu pai te disse que o céu é azul e você confia no teu pai. Não, você está olhando para o céu e está vendo que ele é azul. Então, é não inferencial, né? Nesse caso. Você não está inferindo de crença nenhuma, é uma coisa direta, né? Um contato direto com aquilo ali. No caso das intuições, elas teriam esse caráter não inferencial também. Elas não seriam inferidas de alguma crença, né? Então, por exemplo, de que matar é errado, ou melhor, de que matar não é sempre errado, e de que mentir não é sempre errado. Aquelas intuições que a gente geram ali, elas não poderiam vir de crenças que a gente tem, né? Não poderiam vir de crenças que a gente já possui. Elas teriam que ser uma coisa direta, como você observar o céu azul, né? Não vem de uma crença anterior. Se estiver vindo de uma crença anterior, não é intuição, né? É simplesmente raciocínio. Então, para essa intuição, ela teria que ser uma coisa direta, assim. Você está diretamente percebendo aquilo
sem estar inferindo de alguma coisa que você já acreditava antes. Por isso que é muito importante para os filósofos testar, né, se as pessoas comuns, né, principalmente pessoas que não são versadas em filosofia, intuem do jeito que os filósofos intuem, né? Porque os filósofos eles podem estar intuindo de um jeito que não é intuição de verdade, eles só têm teorias, eles têm um monte de crenças, e daquelas crenças eles estão inferindo as coisas, né? Que eles acreditam, né? As teorias filosóficas deles. O interessante de você testar as intuições filosóficas de pessoas que não são filósofos é porque as pessoas que não são filósofos não se importam com questões filosóficas normalmente. Então, elas não vão ter crenças daquilo, elas vão ter uma intuição direta, né, teoricamente. E por isso o teste de intuições é muito importante. Esse status epistêmico, ele é abalado, então, pelo experimentalismo. Ah, sim, um pouquinho, né? Bem, isso é complicado, né? Porque tem uns testes que os filósofos fazem, né? Uns testes experimentais mesmo, que surgiram aí nos últimos 20 anos, assim, nos 10 dos últimos anos para cá, tiveram muitos experimentos desses, que basicamente eles apresentam um cenário, né, para a pessoa, um cenário, uma hipótese filosófica, né? Ah, imagina que você está em determinada situação, aí você vê um cara, aquele cara não sei o quê, você acha que esse cara fez errado? Né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja legal, né? Que esse exemplo foi testado. Tem um caso que é o seguinte: imagina que você tá lá mexendo na internet, aí você entra num site chamado Máquina de Experiências. Né? Máquina de Experiências, não sei o quê, você nem entendeu o que é aquilo direito, você apertou, botou, se inscreveu lá, que parecia que ganhava alguma coisa. Enfim, no fim das contas, você é sorteado por aquele site. Né? E aí ele te diz assim, você foi sorteado, você vai ganhar uma viagem de graça de uma máquina de experiências. Aí, o que é essa máquina de experiências? Basicamente, é tipo Matrix. Né? Você consegue gerar uma realidade completamente específica, né, e personalizada para a pessoa. E nessa realidade, né, que é tipo um sonho, digamos assim, você não sabe meio que está naquela Matrix e você consegue ter um monte de experiências iguais às da vida real, só que sem as coisas, né? Então, você, por exemplo, você tem uma namorada que é um sinal elétrico que está sendo enviado para o seu cérebro, né? Ela não existe de verdade, ela existe só como um sinal elétrico que a máquina está te enviando para o teu cérebro. Aí, os proponentes disso te perguntam, e aí, você preferiria entrar na máquina de experiências, né, em que você vai ter muito prazer, muita felicidade e tudo mais, ou você prefere ficar na sua vida como você está agora e ter menos prazer, menos felicidade e tudo mais, né? E aí, a intuição do filósofo, por exemplo, o filósofo que propôs esse experimento, que é o Robert Nozick, era de que as pessoas não iam querer entrar naquela máquina de experiências, embora tivesse mais prazer ali, mais felicidade, mais coisas boas, né? Mas ele testou? Colocou pessoas com essa... pegou um grupo de estudo com pessoas que tivessem essa experiência e depois tomassem a decisão? Ou não? Não. O Robert Nozick só propôs e ele achava que as pessoas iam intuir daquela forma, né? Ele só achou, assim. E depois... Mas, enfim, o ponto do experimento é que tem uma tese, né, na filosofia que é o hedonismo, e o hedonismo diz que tudo que importa na vida é você ter o máximo de prazer possível e o mínimo de dor. Se isso for verdade, as pessoas gostariam de entrar na máquina, né? Elas achariam que o melhor é entrar na máquina. Só que como isso não seria intuído, né, segundo Robert Nozick, o hedonismo estaria falso, né? Ou seja, não é só para ter o máximo de prazer e o mínimo de dor que importa. Ter contato com a realidade, por exemplo, também importa, né? São coisas... Outras coisas também importam. Enfim, mas o ponto do Nozick é para refutar o hedonismo. Mas aí, depois que o Nozick propôs esse experimento, os filósofos resolveram, legal, vamos ver se as pessoas intuem assim mesmo, né? Então, vamos perguntar para as pessoas e ver se elas preferem entrar na máquina ou não. E o que se viu é que é uma situação muito bizarra, né? Tem um experimento, né, que os filósofos propuseram, que é esse da máquina de experiências, e as pessoas fizeram como o Robert Nozick estava dizendo. Né? De fato, elas não queriam entrar na máquina, elas preferiam continuar na vida delas como estava, por mais sofrível que fosse. Né? E aí os experimentalistas eles fizeram o seguinte: não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, então. Imagina que você está na máquina de experiências agora, nesse momento. Né? Toda a vida que tu viveu até agora foi numa máquina de experiências. E você pode escolher sair da máquina de experiências. Lá fora da máquina de experiências, tem mais prazer e menos dor, né? Uma vida melhor fora da máquina de experiências, né? Então, o que eles estão propondo? Uma máquina de experiências reversa, né? Em vez de você entrar na máquina, você vai sair dela, né?
E lá fora vai ser legal, enfim. E vai ter realidade, né? Você vai ter contato com pessoas de verdade, você vai poder ter um namorado de verdade, né? Seu namorado não vai ser uma simulação, enfim. E o que aí o Roberto Novo que diria, puxa, as pessoas vão querer sair da máquina, né? Porque não é só o prazer que importa, o que importa também é o contato com a realidade. Só que não, as pessoas escolheram ficar da máquina também. Ou seja, as pessoas que estavam fora da máquina não queriam entrar e as que estavam dentro não queriam sair, o que é muito estranho, né? Enfim. Então, nesse teste, o que os filósofos perceberam é que as pessoas estavam sendo afetadas aí por um viés, que é o viés de status quo. Esse viés basicamente você quer permanecer na situação que você está por uma questão de, sei lá, né, como é que vai ser dentro dessa máquina, né? Então, como você tem esse viés, o que as pessoas não estavam tendo, as pessoas não estavam tendo realmente uma intuição genuína sobre aquilo ali. O que elas estavam tendo é um enviesamento ali por causa desse tal viés de status quo. Então, tipo, esses experimentos abalam as intuições, né? Depende, assim, nesse caso, depende muito de se esse viés é relevante, se o viés não é, né? Nesse caso específico, eu acho que abalou um pouquinho, porque parece que as pessoas não estão intuindo de verdade, parece que elas estão sob efeito desse viés. Mas tem outros casos em que as intuições, as pessoas parecem que estão intuindo mesmo e as intuições se mantêm ao longo das culturas, né? Tem casos em que você tem que mudar um pouquinho o cenário. É muito difícil, por exemplo, como é que, por exemplo, eu acho que você conhece o Dilema do Bonde, conhece? Conta aí, conta o dilema. Então, o Dilema do Bonde é o seguinte, você tá vindo um bonde, né? Aí tem uma alavanca, se você apertar a alavanca, é o quê? Uma pessoa só morre, né? Mas se você não fizer nada, duas pessoas morrem, né? Que elas estão amarradas no trilho. Aí o que você faz, né, nessa situação? Espera um pouquinho. Esse dilema é largamente difundido. Continua. É bem interessante esse dilema. Então, nesse dilema, né? Percebe, o que você está fazendo aí é um bonde, né? É um bonde que está na situação. Mas como é que você explica isso para um índio manauara, né? Que nunca viu um bonde? Né? Como é que você faz isso? Né? Você tem que adaptar esse experimento para ele, né? Então você faz o quê? Imagina que você está numa canoa e aí tá vindo a canoa e aí tem um jacaré, sei lá, você tenta criar uma situação adaptada, né? Só que mesmo assim tem muita dificuldade de adaptação de contexto, né? A pessoa entender o que está em jogo ali. Por exemplo, na situação do bonde as pessoas pensam, putz, mas se a polícia me vê? Mas aí você tenta, não tem polícia, né? Mas e se eu for processado? Mas vai ser ruim, não sei o quê, se a pessoa gritar, né? As pessoas têm elas não conseguem entender realmente a natureza do experimento por causa desses elementos culturais, circunstanciais, né? Então, é muito difícil adaptar esses experimentos ao longo das culturas, né? Porque cada cultura vai ver aquilo de uma forma diferente, né? Vai levar em conta aspectos diferentes, porque ela acha... Tudo bem que você descreve o experimento de maneira muito simples, mas a pessoa, ela pressupõe um monte de coisas, né? E se o maquinista estiver dentro do bonde? Na minha cidade não tem bonde. Não sei nem como é que o bonde funciona. E se a alavanca não funcionar? O bonde tem alavanca? O que é uma alavanca, né? Sei lá, enfim. Tudo isso entra em jogo aí no caso dos experimentos, né? Você sabe que é interessante, Elan? As pessoas trazem um monte de fatores que vão contaminar o que realmente é importante Sim. no experimento. Elan, me fala. Por favor, Elas ficam continue. com medo, por exemplo, de serem julgadas, né, pelo experimentador, né? Também tem isso, né? A pessoa tem medo de falar uma coisa, sabe? Se o experimentador começar a julgar ela, pensa que é uma... Tem gente, por exemplo, que intui uma coisa, mas acha que tem que responder justamente o contrário, porque pensa que é uma pegadinha, né? Então, a pessoa responde o contrário do que ela está intuindo, porque ela pensa, não, isso daqui está muito óbvio, né? Vou pelo contrário, porque vai que eu acerto. Então, Elan, tem muito isso. Sim. E nas suas pesquisas, você está... quando é que você termina o mestrado? A previsão? Eu termino no final de 2022. 2022, tá. E você deve estar buscando uma contextualização histórica da intuição, suponho, não sei. Quando é que surgiram as primeiras questões dentro da filosofia acerca da intuição? Mais ou menos em que época? Bem, desde o início da filosofia surgiram questões envolvendo intuições, assim, bem desde o início. Lá Platão, já em Platão e Aristóteles você vê alguma discussão sobre intuições, mas assim, do jeito que tá rolando agora, é só recentemente, assim, porque
o pessoal começou a fazer experimentos realmente, né, para ver se as pessoas intuíam da forma como que elas estavam intuindo, né? Você pode pensar até no Sócrates, né, no próprio Sócrates. Ele te apresenta você diz assim, a justiça é você dar a cada um o que é seu segundo sua necessidade. Aí o Sócrates te apresenta um cenário em que parece que não é isso, né? Então, que ali você daria cada um segundo a sua necessidade, mas parece que seria injusto, né? Então é dar cada um segundo seus méritos. Aí você tenta mostrar um cenário. Então, ali você está utilizando intuições também, embora a palavra que a gente estivesse utilizando não fosse necessariamente intuição, né? Então, essa discussão vem desde muito tempo atrás, mas eu resolvi focar assim, na minha pesquisa nos últimos anos por causa dos estudos de psicologia, né, envolvendo intuições, que é uma coisa que eu acho que pode esclarecer muito o que é isso que a gente está utilizando, né, quando a gente pensa sobre esses cenários. Elan, e com a tecnologia vem avançando com cada vez mais velocidade. E me parece que essas pesquisas acerca da intuição, cada vez mais elas serão importantes e necessárias. Essa questão da máquina de experimentos aí, ela é extremamente interessante, pensando à luz das novas tecnologias do universo virtual ou não. É muito interessante. Tem muita gente pesquisando a intuição. Tem. Hoje em dia tem muita gente pesquisando sobre isso. No Brasil não tem muito, mas lá fora tem muita gente pesquisando sobre isso. Porque, assim, a expectativa dos filósofos é de que as pessoas comuns, né, as pessoas que não são estudiosas em filosofia, achassem determinadas coisas óbvias, né? Só que foi lá, testou, e a pessoa não achou tão óbvio assim. Então os filósofos começaram, eita, o que está acontecendo, né? Pensei que todo mundo intuía do mesmo jeito que eu, mas parece que não é bem assim. Então o pessoal começou a fazer dar esse passo para trás, né? Olhar para a própria filosofia, para perceber o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está utilizando intuições, não está? Tem outros métodos, tem como abandonar as intuições e usar outros métodos, né? Os filósofos entraram numa pesquisa metafilosófica aí para saber quais são as ferramentas que a filosofia pode dispor, se não for intuições, né? Ou experimentos de pensamento e tal, ou se a filosofia se salva, né? Sem intuições e tal, enfim. Em algum momento você achou que estava numa sinuca de bico, que você não ia chegar em lugar nenhum? Sim, acho que tem isso, né, normalmente na filosofia. Porque tem os argumentos, por exemplo, a favor de intuições, são argumentos de autoanulação, né? Então, por exemplo, o argumento de autoanulação é basicamente o seguinte: para você negar a intuição, você tem que assumir em algum momento a intuição. Em algum momento você vai ter que assumir a intuição. Então, como até para negar a intuição você tem que assumir a intuição, não vale a pena discutir isso, porque no fim das contas você vai ter que assumir de qualquer jeito, né? Então, é um argumento de autoanulação, né? E tem outros argumentos também que são os argumentos de regresso, né? Por exemplo, você pode perguntar por quê, ou o que é isso e tal, para várias questões, né? Em algum momento vai chegar em algumas questões que você não vai ter uma resposta, né? Simplesmente parece óbvio, né? Por exemplo, sei lá, que 2 mais 2 é igual a 4. Simplesmente parece óbvio que 2 mais 2 é igual a 4. Ou alguns axiomas, né? Axiomas da matemática e tal, eles parecem óbvios, parece muito óbvio que eles são verdadeiros, né? Ou, por exemplo, que é melhor ter prazer do que ter dor. Parece óbvio, não tem como argumentar a favor disso. É simplesmente óbvio, é simplesmente intuitivo, né? Então, independente das intuições serem boas ou ruins, parece que você tem que utilizar intuições aí, né? Então, se elas são boas ou ruins, não importa, você vai ter que usar, é o que você tem, né? Então, nesse meu caminho, eu já passei por essa sinuca de bico, né? De perceber que sendo bom ou ruim é o que a gente tem, vamos ficar com isso aí mesmo, que não tem muito jeito. Mas eu tento ver qual é o mecanismo cognitivo por trás delas para a gente tentar diferenciar, sei lá, nível de confiança, né? Se algumas intuições são mais confiáveis e outras são menos, se umas são genuínas e outras não são, né? Esse tipo de coisa. Ok. Elan, a gente está caminhando para o fechamento da nossa prosa, do nosso bate-papo. Queria saber se você tem alguma consideração que ficou de fora aí das minhas perguntas, que você gostaria de comentar para a gente poder fechar. O meu canal é o Filosofia Acadêmica, né? Você pode entrar lá, youtube.com/elamarim, tá lá.
E aí tem uma playlist chamada Testando Experimentos de Pensamento, em que eu apresento esses experimentos para as pessoas, né? Apresento diversos, né? Em filosofia da mente, em ética, em tudo. E eu testo, né? O que as pessoas acham daquilo. Eu envieso as pessoas, né? Tipo, elas vão por um caminho, eu tento fazer elas irem para outro. É bem divertido. Mas, enfim, tem... E no meu canal também tem uma playlist de intuições na filosofia, né? Em que eu falo de alguns artigos, né? Faço um resumão de alguns artigos da filosofia que falam sobre isso e tal. E tá tudo lá. Tem um material bem grande lá no meu canal sobre isso. Acho que vocês vão gostar. Ok, Elan. Muito obrigado por separar um tempinho para prosear, bater papo aí com o Deodato, com o canal Linha de Divisa. Estou à disposição para os nossos 2 canais aí, um bater papo com o outro, sempre que você quiser, é só falar e a gente conversa mais. Na medida em que as suas pesquisas forem avançando, lá no começo do ano que vem, sei lá quando, me chama de novo para a gente conversar mais, tá bom? Tá certo, obrigado. A propósito, quem chegou aqui pelo meu canal, né? Se inscreva aí no canal do Deodato, né? Do Linha de Divisa, se inscreva aí. Ele tem bastante material aí, tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dele. Obrigado. Legal, Elan. Legal. Um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Um abraço.